Vamos falar do Mengão com o Léo Pinheiro. Fala, Léo, manda aí. E é isso, Lango Lango, chegando para falar do Flamengo, a equipe que vive uma nova crise, nessa vez a respeito do departamento médico do clube, agora com a confirmação da lesão no joelho do Pedro. O jogador passará hoje à noite por uma artroscopia no joelho direito e pode ficar de fora, inclusive, da grande decisão da Copa Libertadores, que acontece daqui a um mês. O jogador agora desfalca o Flamengo por pelo menos 3 semanas para conseguir a recuperação nesse joelho direito. Está marcada também uma reunião no Flamengo para avaliar a situação e também analisar o que aconteceu a respeito dessa análise sobre a situação do jogador. Vamos aos fatos, Lango Lango. No dia 13 desse mês, o jogador esteve em campo na partida contra o Juventude, marcou um gol e deu uma assistência, sofreu uma pancada e deixou a partida. No dia seguinte, ele foi reavaliado pelo Flamengo, que não detectou nenhum tipo de lesão. Ele ficou de fora, foi poupado da partida seguinte, o duelo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade, inclusive, o técnico Renato Gaúcho foi obrigado a utilizar o Gustavo Henrique como referência ofensiva na reta final daquele confronto que terminou empatado em 0-0. Na sequência, o Pedro voltou a treinar, foi para campo no duelo contra o Atlético Paranaense, marcou um gol de pênalti no final do jogo e, inclusive, antes de entrar na partida na vaga do Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele recebeu uma massagem no joelho direito. Depois desse compromisso contra o Furacão na semana passada, ele seguiu sentindo dores e resolveu procurar ajuda particular. Foi no médico de confiança e aí, com um novo exame, foi detectada a lesão no joelho direito do jogador e aí tomada essa decisão de operar o Pedro. Ele vai passar repetindo por uma artroscopia no joelho direito e vai desfalcar o Flamengo entre 2 a 3 semanas e isso, repetindo, pode interferir diretamente na situação do jogador na partida contra o Palmeiras, decisão da Copa Libertadores. Então, o Flamengo vai reavaliar a situação internamente, vai debater sobre o departamento médico do clube e nenhuma decisão vai ser tomada até a partida de quarta-feira, a semifinal de volta da Copa do Brasil. Mas, de certo, uma nova crise no Flamengo agora a respeito do departamento médico do clube depois dessa lesão do Pedro. O clube fez exames, não detectou nenhum tipo de problema no jogador e agora o Pedro procurou ajuda particular e aí encontrou essa lesão no joelho direito e daqui a pouco ele vai passar por uma artroscopia e vai desfalcar o Flamengo nas próximas semanas. Canta? Tá aí o Léo Pinheiro com as informações. Fato é o seguinte, ô Gabriel Farias, a gente não tem conhecimento médico para avaliar essa situação específica do Pedro. Agora, que o número de lesões dos jogadores do Flamengo chama atenção, chama, né? É um número elevado de jogadores importantes. Em outro momento, o departamento médico do Flamengo já foi tão elogiado por conta dessa situação de poucas lesões, da recuperação rápida dos jogadores. Hoje, o que a gente pode fazer é falar que é diferente. Beleza, é um ano atípico, temos a pandemia, tem uma série de variáveis para se analisar, mas que é diferente e isso a gente tem que afirmar aqui no ar, né? Eu sei que o torcedor, o torcedor ele quer ouvir alguém que diga assim, tá tudo errado no departamento médico do Flamengo, a culpa é dos caras, é por isso que o Flamengo não chega em 3 competições com tanta força como foi em outros anos. Eu penso o seguinte, né? A lesão do Pedro já é uma questão até diferente. Não foi lesão muscular. Foi uma pancada, foi uma lesão daquelas de impacto que você não tem muito o que fazer. A demora em tese foi no diagnóstico, né? No diagnóstico, mas aí utilizou o cara sem estar 100%. Aí o torcedor vai reclamar, porque o próprio torcedor reclama quando o Renato poupa o jogador. Sim. Aí quando escala o cara, então, digamos assim, no sacrifício, aí tá errado também. Então o torcedor tem que achar um meio termo pra... Não é porque é torcedor que é paixão também que dá pra fazer qualquer tipo de análise. Então, assim, a questão do Pedro separa dos demais. Agora, tem muita lesão muscular aí? Tem. Agora, é como você falou, por conta da pandemia, a gente tá espremendo uma temporada, cara, de fevereiro pra cá, de março, né? Porque fevereiro foi já no final do mês. De março pra cá, um montão de jogos, né? Jogadores do Flamengo jogando o tempo inteiro na seleção e no clube. Vai pra seleção, joga e muitas das vezes no dia seguinte já tá relacionado de novo no clube. Sim. Tudo isso, né, tem um preço caro a se pagar, né? O Flamengo tem um elenco qualificado, mas não tá conseguindo ter os jogadores à disposição o tempo inteiro. Concordo que em outros tempos me parece que o Flamengo resistiu melhor, mas como eu não tenho realmente a capacidade técnica de dizer assim, a falha parece estar aqui, então não vou me aventurar a achar culpados nessa história toda, não. Desses males, o menor, né, a questão do menisco, do local do joelho, né? Enfim, tava até conversando com um amigo meu, ortopedista, hoje, mais cedo. Você já operou o joelho, né, Blue? Já, inclusive menisco também. Eu não operei, preciso operar, mas acho que não vou. Foi cruzado e menisco, mas assim, o menisco, só pra galera ter uma noção, óbvio que cada caso é um caso. O Arrascaeta, naquela
antes da decisão da Libertadores de 2019, Sim. passou por uma operação de menisco e ligamento colateral. Sim, foi um procedimento de artroscopia. Sim, também, artroscopia. Né? Hoje, operação de joelho, a maioria é artroscópica. E voltou muito rápido. Tava jogando, enfim. Ele operou no começo de outubro. Foi pouco mais de um mês. Porque foram 2 ligamentos. A de menisco, o Léo trouxe aí 3 semanas. 3 semanas pra ele voltar, quem sabe, a treinar, né? Aí depois tem a recondição física. Mas o bom é que o Pedro não vai perder muito a questão muscular, enfim, não vai ficar imobilizado, como, por exemplo, o Diego Ribas ficou, quando machucou o tornozelo. E aí você não pode tocar o pé no chão. E aí você perde massa muscular, o prejuízo é maior ainda. Tomara que o Pedro volte logo aí, realmente. Com certeza, porque o Flamengo precisa, né? Sem o Gabigol, sem o Pedro, fica complicada a situação. O jovem Vitor Gabriel ainda se mostrou muito ainda não maduro pra assumir essa condição. Tava fazendo uma projeção com o Farias aqui, né? Antes da Libertadores. Se o Pedro voltar, ele não vai estar 100%, óbvio, mas vai ser aquela opção pra poder entrar em fim de jogo e trombar lá na frente. Sim. A condição dele pra final da Libertadores, na melhor das hipóteses, vai ser essa aí, Vai ter que ir no voando, sacrifício. ele não vai estar. Infelizmente. Com certeza. Agora, Gabriel Farias, tem uma situação que é a seguinte, beleza, tem muitos jogadores do Flamengo machucados, mas todo mundo fala que o elenco do Flamengo é o melhor da América do Sul, de longe, tem vários jogadores pra cada posição, enfim. O que tá acontecendo? O elenco não é, de fato, tão bom assim como se fala, ou o Renato que não consegue montar times quando se foge ali aos 11 titulares? Então, vamos lá. Tem uma situação pra mim que é a seguinte. O elenco ser muito bom não significa que você não vai sentir falta dos seus grandes craques. Sim. Eu acho o Arrascaeta muito acima dos demais do futebol nacional. Quando você tem um cara que, pelo menos na minha avaliação, é muito acima dos demais, é óbvio que você não vai ter um substituto à altura dentro do elenco. Então você sente falta. Bruno Henrique, o Michael até tá bem, cara. Faz uma boa campanha no Brasileiro, jogou em todos os jogos do Brasileiro. Tem sido importante, tá confiante. Mas o Bruno Henrique é nitidamente acima do Michael, tecnicamente falando. Mas é um decréscimo menor, né, em relação à posição do Arrascaeta. Não tem um prejuízo tão grande na questão do Arrascaeta. O Arrascaeta, ele vai fazer falta a qualquer clube que ele jogar, beleza. Mas não se podia ter um reserva menor, com uma diferença menor? Aí é que vem a grande situação. Que é o Vitinho ou o Andrés é essa peça. O Andrés não é essa peça. O Andrés só entra ali porque o Vitinho não está dando conta do recado. Primeiro, já é um ponto pro Flamengo corrigir pensando na próxima temporada. Precisa ter um outro meia. Não sei se vai ser um craque do nível do Arrascaeta, mas precisa ter um outro cara. E precisa botar na cabeça. Foi uma contratação que não deu certo. O Vitinho. Não deu. O Vitinho até benefício, joga em alguns jogos, mas quase sempre ele não entrega aquilo que você precisa. Principalmente na ausência do Arrascaeta. E olha, contra o Fluminense nem entrou tão mal assim, né? Nem entrou tão mal, mas é o cara que você não consegue confiar. Você nunca sabe o que vai sair do Vitinho. Isso. Agora, a gente também não pode considerar que o Renato me parece um cara que não tá tendo repertório, cara, pra fazer esse time do Flamengo jogar. No jogo contra o Fluminense no sábado, o Flamengo parecia assim, dá ali a bola no Michel, vamos ver o que sai. Isso. Vamos ver o que sai do improviso. Fluminense mordendo em cada dividida, muito bem fechado, com contra-ataque afiadíssimo. Ficou realmente muito difícil. Agora o Flamengo não tem um outro repertório que não seja dar a bola no Michael, ver o que acontece. Decide aí, Michael. Pô, cara, o Michael tem qualidade, mas também não é esse jogador todo. Então me parece que é um conjunto de fatores. O Renato, que não tá conseguindo gerar alternativas quando a equipe não tem os seus principais jogadores. Porque o elenco, na sua visão, o elenco é bom. O elenco é bom, é ótimo. O elenco do Flamengo é muito bom. Agora, nessa posição em específico, melhor, né? O Flamengo até tem uma certa defasagem. Mas também não é motivo o Flamengo ter uma queda de rendimento tão grande quando não joga o Arrascaeta. Vamos pensar alguma coisa diferente? Por que não, de repente, não bota o Everton Ribeiro por dentro e puxa um outro jogador pro lado? Sim. Por que ao invés do Diego ter feito função de segundo homem, não jogou um pouquinho mais adiantado e o André jogou na dele? Não sei, cara. Pensar em outras alternativas. Se a gente aqui consegue pensar, não é possível que o Renato, boleirão, cara com capacidade enorme de leitura de futebol, não consiga pensar numa outra alternativa que não seja simplesmente botar o Andrés numa função que não é dele, onde ele tá rendendo menos, com o Diego ali recuado, sem render, tomando bote e sendo superado como se fosse um jogador juvenil contra os atletas do Fluminense, ou o Vitinho que não tá entregando nada. Tem que pensar em alternativas, cara, porque a essa altura não dá mais pra contratar ninguém e corre-se o risco do Arrascaeta ainda voltar, ter que recuperar ritmo, não voltar na melhor forma até a final. O Flamengo hoje tá passando por esse problema. Não tem um substituto à altura
mas tem um elenco que pode dar uma ou outra opção. E essa uma ou outra opção o Renato não tá conseguindo achar. Domingo não, sábado, o que foi o René, hein? Verdade. Meu Deus do céu. Muito mal, e fez o gol ainda. Fez o gol e olhou pra torcida. E olhou pra torcida com aquela cara. O gol do René foi sem querer. Olhou pra torcida com aquela cara assim, fala agora. Deu uma encarada na torcida porque tava sendo vaiado. Detalhe que eu trouxe aqui na transmissão, o Ramon tava aqui, ó, conversando com o Renato. Camisa 36. Tirou o colete, jogou no banco, conversou com o Renato. René foi e fez aquele gol na cagada. Aí o Renato olhou pro Ramon e falou, volta lá. Depois tirou de novo o René pra botar o Ramon.